Olá a todos, bem-vindos a este momento de desconfinamento e para vocês se conseguirem comportar, digam olá às pessoas. Olá a toda a gente, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo medíocre, pelo menos medíocre, se calhar vai ficar tudo bem. Pronto. Ora bem, eu criei uma palestra para falar convosco, com os alunos de Economia do Núcleo de Estudantes do ISCTE, é assim que se chama? Não peça para decorar as coisas Núcleo todas. de Alunos de Economia do ISCTE. Pronto, diga então. Do Núcleo de Alunos de Economia do ISCTE. Exatamente. Preparei uma palestra para vocês saberem como é que vão poder atuar economicamente depois de voltar tudo ao normal, mas é um novo normal, que é medíocre. E então, no final, podem fazer questões. Não é todo o gosto, mas pronto, faço o esforço de responder às vossas questões. Vamos então começar? Vamos. Ora, vamos voltar, esperemos nós, ao mesmo de sempre. E como? Só com a economia salvando-nos. Ora, as pandemias então são como as pessoas. Vão e vêm. No entanto, há algo que permanece imutável e que merece a nossa sensibilidade, o nosso carinho e o nosso cuidado. A economia. Devemos preservar aquilo que nos é mais precioso.
É verdade que não sabemos como lidar com uma pandemia, tendo em conta o seu caráter de novidade e de reorganização da sociedade, mas, na verdade, também não precisamos resolver se mantivermos as nossas prioridades intactas. Se nos focarmos naquilo que é mais importante, todas as outras coisas são secundárias, a começar por uma pandemiazinha. Se for preciso, até ignoramos esse evento supérfluo, por forma a defendermos o que é mais sagrado. O mercado livre foi afetado pela pandemia? Foi. E, por exemplo, neste momento a mão invisível está impedida de mexer no mercado livre. Por exemplo, ao estagiário, diga-me lá, se a mão livre não pode mexer na economia, como é que podemos atuar? Neste momento a mão invisível está bem limitada, porque não pode espalhar o vírus à vontade, nem pode espalhar o mercado. Então, neste momento, em vez da mão livre, da mão invisível, temos o cotovelo invisível, que está a tentar mexer na economia, também mexe, mas não mexe tão bem. Por isso é que temos o preço das máscaras bué caros, bué inflacionados, temos luvas bué caras, porque isso faz com que nós pareçamos imorais. O pessoal acusa os capitalistas de imoralidade, mas não, é o cotovelo não trabalha também como invisível. Mas está lá. Exato. Não são os capitalistas que são imorais, é a falta de motricidade do cotovelo invisível, enquanto não chega novamente a mão invisível do mercado. Ok? Pronto. Então fique já bem claro, temos de manter a fé no capitalismo. Sobretudo quando ele falha. Ok? Que é quando mais ele precisa de nós. Se a única forma de salvar vidas é impor socialismo, talvez essas vidas mereçam ser sacrificadas pelo bem maior, que é a economia. Vale a pena viver sabendo que a nossa vida foi salva por socialismo? É por isso que temos de defender o mercado livre. Sobretudo neste momento tão difícil. É um pouco como defender o nosso casamento. Ora, por exemplo, vocês como futuros economistas e futuras pessoas de sucesso, muito provavelmente vão identificar-se com este cenário. Quando acabarem o curso, vão ser recrutados seguramente por uma grande consultora, a Deloitte, qualquer coisa assim. Por exemplo, vocês casam e, naturalmente, arranjam uma amante para conseguirem aguentar o vosso casamento. E vai haver um dia em que a vossa amante vai querer ser mais do que isso e vai querer intrometer-se no vosso matrimónio sagrado. Vai até dizer que vai começar a sair do apartamento que vocês pagam, com as ajudas de custo que recebem da Deloitte. Aliás, a Deloitte costuma pagar em 2 tranches para 2 contas, que é a conta do ordenado e já sabe que é também a conta da vossa amante. Pronto. E então, ela vai dizer que vai sair do apartamento que vocês pagam para vos perseguir na rua. Quando vocês estão com a vossa esposa a jantar num determinado sítio, vão... Pronto. E certo dia encontram a vossa amante no restaurante Doutor Avilés e ela tenta contaminar a cabeça da vossa esposa. E vocês gostam de dizer coisas grotescas, que vocês gostam de se disfarçar do Dr. Che Guevara na cama e dizer: oh, querida, agora suba você aqui esta Sierra Maestra. E é claro que a vossa esposa vai ficar abalada, vai deixar de confiar em vocês, vai ter crise de autoestima, vai pensar até em abandonar-vos. Mas cabe-vos a vocês fazer por ignorar estas palavras da amante e lembrar a vossa esposa dos termos do acordo pré-nupcial, em que ela ficaria com 0. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que que vocês teriam todo o gosto em comprar coisas novas para ela esquecer este episódio. Teriam todo o gosto até comprar coisas para ela recuperar a confiança. Teriam todo o gosto até em pagar-lhes uma operação plástica para ela conseguir recuperar a autoestima, não é? Para retirar aquela flacidez toda que ela ganhou. E depois começam também a pagar o psiquiatra, que lhe vai receitar antidepressivos e é que é muito importante. Porque vai fazer com que ela se esqueça porque é que até que vos queria abandonar. Ora, o mesmo é numa pandemia. Perceberam nesta analogia? A pandemia é a amante e o sagrado. O capitalismo é o matrimónio. Ok? É verdade que preservar o que temos de melhor, devemos, mesmo que para isso percamos uma parte da nossa identidade. É por isso que hoje vos venho falar, então, de como podemos sair melhores desta pandemia. Antes de mais, é preciso dizer o óbvio. Numa pandemia, morrem pessoas. Não sei se já vos tinham dito isto nas notícias. Já sabia, estagiário? Sim, acho que é uma parte importante
Isto é essa consequência. Ok. E, obviamente, morrer é mau e temos de fazer tudo para salvar o máximo de vidas. Tudo também não. Há limites, não é? Não podemos salvar vidas acima das nossas possibilidades. E, felizmente, já tivemos o Ministro das Finanças da Holanda a chamar-nos a atenção para isso. Atenção, eu sou absolutamente contra a morte de pessoas. Fica aqui claro. Eu sou pró-vida, mas não a qualquer custo. Nós temos de olhar para os indicadores do mercado para saber o quão pró-vida somos. A regra é muito simples. Somos a favor da vida, mas dentro das nossas possibilidades. Por exemplo, eutanásia para acabar com o sofrimento, somos contra. É mau para a economia. Não vamos sacrificar um consumidor de medicamentos só porque ele está farto de viver. Eutanásia em nome do mercado livre, somos a favor. Temos de olhar para a economia. Por um lado, há pessoas que podem morrer da doença e sistemas de saúde que estão em risco de colapso se não for feito nada para combater a pandemia. Mas, por outro lado, há pessoas nos Estados Unidos da América a protestar na rua, colocando-se em risco a elas e a outras pessoas a exigir a abertura da economia porque têm saudades de ir dançar para a discoteca ou de ir à missa. São os heróis da economia com uma excelente noção de prioridades. Estamos numa democracia, não podemos ignorar pessoas que querem fazer arrancar a economia só porque são estúpidas. As crises económicas também provocam mortes. E para quê sobreviver a uma doença para depois morrer da cura? Mais vale desfrutar da doença e ignorar que ela existe. Não considera isto importante? Claro, tipo, se uma pessoa não pensar que há uma pandemia, é como se ela não existisse, ela é invisível, não é? No fundo, ela só existe na nossa cabeça e nos artigos dos cientistas que dizem que ela existe. Se nós não tivermos conhecimento disso, é como se não existisse. Está aí, pelo ar. Até o estagiário percebe, apesar de todas as suas limitações, mais vale desfrutar da doença e ignorar que ela existe. O que tiver de acontecer, acontece, aconteceu. Além Vamos disso, todos morrer. sim, é uma inevitabilidade. Ok? Fique bem assente. Além disso, coloquem-se no lugar das pessoas que estão doentes e que podem morrer. Imaginem que para vos salvarem, a economia saia prejudicada. Quem é que quer ver a sua vida salva à custa da economia? Imaginem o desgosto. Imaginem até o desgosto de uma pessoa que está deitada numa cama de hospital e a pensar, o último pensamento que lhe vem à cabeça é: caramba, eu espero mesmo, quem me dera estar a morrer lá fora. Porque estar a ser salvo aqui implica uma queda de 0,2% no PIB. E com isso eu não consigo viver. O governador adjunto do Texas, ele ofereceu-se para morrer, ele disse, se a economia sair prejudicada por causa disto, eu ofereço-me, eu sou idoso, estou num risco, ofereço-me para morrer, para salvar a economia. Isto sim. Isto é que é viver com dignidade. Não há maior privilégio do que falecer pelo bem da economia. A culpa da economia foi dos cientistas. Se não nos avisassem que existia Covid-19, as pessoas morriam na mesma e não nos faziam sentir culpados por deixarmos morrer pessoas para salvar a economia. Foram os cientistas que nos forçaram a colocar a hipótese de prejudicar a economia para aliviar os efeitos de uma doença que eles descobriram. Não se faz. Ok? Queria-vos dar agora um pouco de contexto histórico, até para conseguirmos colocar as coisas em perspectiva, mas não muito, porque a história é chata. Ok? Então, sabem que as pandemias de que mais se falaram nesta altura, quando se fala de Covid-19, também se dá o exemplo da peste negra e da gripe espanhola. E elas tiveram um impacto social profundo na vivência do dia-a-dia das pessoas, que levaram até a um decrescimento da confiança total, na confiança social, na confiança do contacto com outras pessoas. No fundo, levou a que as pessoas desconfiassem umas das outras e sempre que se cruzavam com estranhos, no século XIV, isto acontecia muitas vezes. Ficavam a pensar, será que aquele tem peste negra? E na altura era fácil. Uma pessoa com Covid é mais difícil saber se a outra pessoa tem. Agora, na altura da peste negra era fácil. Era só baixar-lhe as calças e ver se eles estavam com as virilhas todas pretas. Era assim que se via se tinha peste negra, sabia? Não sabia. Era mesmo assim? Era. Tipo, o pessoal estava na discoteca a dançar, e curta aquela pessoa.
Mas antes de saber se vale a pena pagar uma bebida, não é? Ia lá, baixar-lhe a saia ou as calças e não, está doente, vou-me embora. Eu sou uma pessoa sensata, não vou ter uma one night stand com uma pessoa com peste negra. Sim, aliás, até devo dizer, se houvesse peste negra no século XXI, morria muito mais pessoas, apesar do avanço da ciência, do que no século XIII, XIV. Sabe porquê? Porque negar-se a ter relações sexuais com uma pessoa só porque tem a zona das virilhas mais escurecidas podia ser considerado racismo de virilhas. Pois, e vinha ao politicamente correto e dizia, não, agora o senhor vai cobrir aquela senhora que tem as virilhas negras. O senhor baixou-lhe as calças, desvia-lhe as virilhas negras, se não tiver um one night stand com esta pessoa, está a ser racista. Mas eu posso morrer de peste negra e não sei o quê. Sabe, o racismo também mata. Pois. Não é? Ainda por cima, peste negra, o próprio nome não se ia chamar peste negra, não é? Ia-se chamar outra cena qualquer. Não, a peste arco-íris. Sim, porque era todas as cores e tal. Sim, afeta toda a gente. Sim. Pronto. Está esclarecido. Mas nem podemos chamar gripe chinesa ao Covid-19 porque o politicamente correto não nos deixa fazer isso. Lá está a ver? Sim. E, portanto, é importante estas questões. Ora, com o Covid-19 vai acontecer precisamente o mesmo. Mas aqui vamos esclarecer uma coisa. O que é isto da desconfiança? Primeiro, saberem que há dois tipos de desconfiança. Que é a desconfiança nova e a desconfiança velha, mas que é nova para muitos. E digo já, são ambas extremamente positivas. Ora, a desconfiança nova é a que vai levar a que nós repensemos e reorganizemos a forma, alguns aspectos da nossa vida. Por exemplo, todos os arquitetos e todos os construtores civis vão ser pressionados para não construírem prédios e casas com varandas. Caso haja uma nova pandemia, temos de proteger a sociedade de voltar a ter DJs a passar música para a vizinhança. Ok? Uma coisa é ter uma pandemia, outra coisa é ter DJs em varandas. As varandas, quando foram inventadas, nunca ninguém pensou que iam ser as novas cabines DJ. Não é? O inventor das varandas não disse, está aqui uma cabine DJ acoplada às casas. Isso foi a inovação das pessoas e o Covid-19 que levou que as pessoas tivessem essa inovação. O doutor é contra. Há pessoas que são a favor. O senhor é a favor, aposto? Sou, porque eu sou DJ e tudo que facilita o nosso trabalho, que o nosso trabalho chega a mais gente, mesmo que as pessoas a quem o nosso trabalho chega não queiram ouvir o nosso trabalho, acho que é positivo. Porque estamos aí, estamos na onda a entrar por causa das pessoas. Sim. Desconfiança nova. A desconfiança velha, mas que é nova para muitos, é desconfiarmos de todos. É algo que já se praticava em todas as empresas. Se passarmos a desconfiar de todos, isso vai levar-nos a baixar os nossos níveis de solidariedade e empatia e permite-nos concentrar em sermos competitivos através da luta, com níveis optimizados, com níveis ótimos de psicopatia, aqui canalizada para algo bom. E, no fundo, é um excelente trade-off. Ora, vejam este gráfico que eu criei para vocês. Estão a ver qual é o lado positivo? Além disso, a cena das máscaras também faz com que nós não tenhamos tanta pena das pessoas. Por exemplo, um chefe pode gritar mais e ralhar mais que uma pessoa de máscara, que não vê a expressão dele a chorar, não vê que ele está a ficar triste e pode, assim, ser mais severo com ele e incentivar mais a sua produtividade sem ter pena de olhar para a cara dele. Porque a cena de empatia é essa, quando a pessoa vê a cara da pessoa e as microexpressões, acaba por ter pena dela sem ter empatia. A máscara é fixe. Desumaniza a pessoa. E verdade seja dita, a máscara vai ajudar muitas senhoras que são extremamente feias. Por exemplo, quando houve aqueles senhores na rua a dizer eu a esta senhora só lá ia de saco, no fundo a máscara é um saco, um terço de saco que se põe na cara. E, portanto, agora essas senhoras já têm a oportunidade, é uma oportunidade que surgiu para elas, de poderem ser, terem um relacionamento com senhores que antes só teriam se houvesse um saco para lhe cobrir a cara. Neste momento há uma parte. Ora, é mau num aspecto. Por exemplo, o Dr. Kenny G vai sofrer bué. Ele agora vai ter de tocar saxofone de máscara e é muito mais difícil. Mas ele tem de se adaptar aos tempos modernos. Eu não sei se já viu vídeos de pessoas que tocam instrumentos com o nariz. Estão a tocar clarinete. Mas o nariz também transmite.
Sim, mas, pois é, tem a máscara, vai ter, ou então ele tem de ganhar uma nova, por exemplo, ter de fazer uma operação plástica em que tem um canal, muda-lhe o canal de sopro para um olho. Ele não usa os dois. Não. Usa um olho para soprar. Substitui um olho por uma narina nova, que não transmite a Covid. Então começa a soprar clarinete por um globo ocular. O que é que acha? Acho que sim, tudo para continuarmos a ter acesso à música do Dr. Kenny G. É positivo. Ora, é claro que a desconfiança não pode ser um fim em si. Nós já vimos no passado que é possível capitalizar a desconfiança. Antigamente era impensável nós abrirmos a porta de casa a estranhos, quanto mais deixá-los dormir em nossa casa. Ora, no entanto, o capitalismo o que é que fez? Resolveu este problema. Surgiram plataformas como o Airbnb e, perante uma transação financeira, aceitámos colocar estranhos dentro da nossa casa. Quer dizer que o dinheiro promove a confiança. E é por isso que o capitalismo pode restaurar a confiança nas pessoas. Por exemplo, e se quiserem já uma ideia, dou-vos esta ideia de graça. Vejam lá. Só preciso depois de... Não, nem me quero sentar no Conselho de Administração. Fico só com royalties. Por cada transação que vocês fizerem com esta ideia de negócio que eu vou fazer, quero 3 euros. Pode ser? Está combinado. Fica aqui um acordo de cavalheiros. Ora, podiam criar, vocês podem criar uma startup de confiança. Como, sei lá, se conhecem aquela app, o Shazam, que quando está a dar uma música reconhece imediatamente essa música. Ora, podíamos criar um Shazam de confiança, em que as pessoas andavam de telemóvel na rua, andavam assim, e faziam um scan àquela pessoa para ver se o que ela emitia era uma vibração de confiança. E como é que elas podem emitir uma vibração de confiança? Essas pessoas pagarem uma subscrição mensal de confiança a esta nova empresa, que se pode chamar até Trust Shazam. E, a partir do momento em que vemos esta pessoa subscreveu o Trust Shazam, podemos confiar nela. Ora, eu não quero excluir todas as pessoas. Pode haver uma versão gratuita, em que as pessoas não precisam de ter esta subscrição mensal. Mas só têm acesso à confiança durante 1 hora por dia. Ok? Elas durante 1 hora por dia fazem um scan de telemóvel nelas. É confiável. Agora, como não pagou, durante as outras 23, o telemóvel soltam uma espécie de megafone, como aqueles que anunciam os circos na rua, a dizer: ui, esta pessoa tem Covid e ela quer infectar o mundo inteiro. E assim com uma sirene sempre a dar Covid, sempre dentro do bolso dessa pessoa. Doutor, e se uma pessoa apanhar Covid-19, for contaminada por Covid-19 através de uma pessoa que a aplicação do Trust Shazam disse que era confiável? Então, aí essa pessoa levava uma estrela. Levava uma estrela. Sim, okay. Depois podemos avaliar o nível de confiança desta pessoa, de confiabilidade. Por estrelas, como se avalia um taxista ou um condutor da Uber. Ok? Tem aqui uma ideia, depois quem quiser pegar nesta ideia, lá está, já sabe, royalties para cá, por cada transação. Ora, é verdade que a Covid-19 tem aspectos negativos, mas a Covid-19 trouxe-nos também histórias lindíssimas de heroísmo durante esta pandemia. Eu queria-vos falar dos heróis da luta contra a Covid-19. O senhor teve algum herói? Tive muitas pessoas inspiradoras. Eu não sabia, até ver esta pandemia, que as pessoas que trabalhavam em supermercados tinham valor. Já vou falar disso, sabia? Ora, o que é que acontece então? Eu queria-vos falar destes heróis de pandemia, e estou a falar daquelas pessoas que se voluntariaram, como é óbvio, para ir para a frente de batalha da pandemia. Os liberais. Pessoas que disseram que prefeririam morrer, mas garantir que o mercado livre continuava a funcionar sem restrições. Preferiam isso a ter de viver confinados, a ver a economia falecer, ainda por cima declamada pelo Dr. Rodrigo Guedes de Carvalho. Ora, em Portugal, nós tivemos um grande herói, foi o Dr. João Coutinho de Figueiredo, o deputado da iniciativa até então liberal, que disse que preferia morrer de pé do que viver de joelhos. O Dr. Coutinho de Figueiredo ama tanta liberdade que, caso houvesse Twitter, em 1944,
Ele aconselharia os franceses a gozarem um belo dia de praia na Normandia, apesar de haver uma invasão dos aliados. Ele escreveria algo deste género. Olha, mostre lá. Cá está. Isto sim, é lutar pela liberdade. Não, é heróico. É heróico. Uma pessoa predispor-se a morrer de pé, sabendo que a sua morte de pé pode acabar por matar outras pessoas, não é? O que interessa é isso mesmo. O que interessa é o individual. E o individual sobrepõe-se sempre, mas sempre, ao coletivo. Se para eu andar de pé e a economia funcionar, algumas pessoas vão ter de morrer, acontece, temos pena. Temos pena. Não podemos é permitir que o Estado socialista totalitário me force a viver de joelhos, impedindo-me de morrer livre. Mesmo que essa liberdade acabe por matar, pronto, algumas pessoas. Mas não há nada mais bonito do que envolvê-las e dar-lhes a oportunidade de morrerem por algo tão heroico como a minha liberdade individual, ou a minha liberdade de poder andar na rua, de manter a minha empresa a funcionar sem limitações, ou de dar cruzes a velhinhos para eles poderem beijar. Morrer pela minha liberdade é um excelente exercício de democracia e é um trade-off até bastante simples. Ora, vejam. O Dr. Donald Trump recusou-se a usar máscara porque isso lhe dava mau aspecto. Não lhe dava um aspecto tão de homem. Não é? Dava-lhe um aspecto fraco. Então, o Dr. Donald Trump tem um aspecto tão agradável de se olhar, não é? A máscara, de facto, estragava tudo. Sim, sim. Uma pessoa quer dizer, poupava tinta cor laranja. Metade da cara, só precisava de pintar metade da cara. Sim, mas perdia-se o espetáculo todo. Aquela parte... Sim, realmente podemos perder parte da cara do Dr. Donald Trump. Já perdemos tanta coisa com isto. Já abdicámos de tantas coisas que dávamos como adquiridas. Não vamos perder isso também, não é? Não. Isso nunca. O segundo grande herói desta altura de confinamento foi, sem sombra de dúvida, e acho que é óbvio, não é? Aqui não vou trazer nenhuma novidade, foi o Dr. Pedro Passos Coelho. Sim, o Dr. Pedro Passos Coelho salvou pessoalmente a vida do Dr. Boris Johnson. Sabia? Exatamente. Quando em 2010 o Dr. Pedro Passos Coelho disse que as pessoas deviam sair da sua zona de conforto e emigrarem, isto inspirou muita gente. E uma dessas pessoas foi quem? O enfermeiro Luís, que contra todas as expectativas em relação a um enfermeiro português, conseguiu salvar o Dr. Boris Johnson. Ou seja, neste momento podíamos estar todos tristes a lamentar-nos do falecimento do Dr. Boris Johnson e a dizer que quem devia lá ter estado era o enfermeiro Luís, que não saiu da sua zona de conforto e está só a salvar a vida de pessoas genéricas no Hospital de São João. E, afinal, não. Quer dizer que o Dr. Pedro Passos Coelho foi um visionário. Ele escorraçou português, diga lá. Estou a dizer que o Dr. Passos Coelho salvou não só o Dr. Boris Johnson, como salvou a Inglaterra. Porque a Inglaterra, neste momento, ultrapassou a Itália ao nível de mortes, mas pelo menos o Dr. Boris Johnson sobreviveu. É uma história... Portanto, é uma história com um final feliz. É um overcoming daqueles mesmo. Sim. Devia ser ao contrário. Devia ter morrido 30 mil pessoas e depois do Dr. Boris Johnson ser salvo. Eu acho que quando fizerem o filme vai ser assim. Vai ser morrer essas pessoas, mas depois... muito triste, está, o final feliz, pelo menos o Dr. Boris Johnson está vivo. Isso é verdade. Agora, quando isto der filme, eu gostava de ver o Dr. Gerard Depardieu a fazer o Dr. Boris Johnson. E a fazer de enfermeiro Luís. O Dr. Diogo Morgado. Ou o Dr. Diogo Morgado. Dr. Zé Raposo. Dr. Zé Raposo. Pode ser o Dr. Zé, mas o Dr. Diogo Morgado, assim com aquela aura, percebe? Ele punha a touca de enfermeiro, sim, mas que dava luz. Para as pessoas se lembrarem que o Dr. Diogo Morgado já foi o Dr. Jesus. Não, o Dr. Diogo Morgado disfarçado o Dr. Jesus a fazer de enfermeiro Luís. Podia ser também. Era espetacular. Ou seja, o Dr. Pedro Passos Coelho foi um visionário porque escorraçou portugueses para eles serem melhores e juntarem-se aos melhores. Aonde? Fora do país. Como é óbvio. Agora, se por um lado tivemos este lado inspirador dos grandes heróis, tivemos também o outro lado negativo, que é o isolamento trouxe ao de cima o pior de nós. Ora, este é o lado negro, não é? Que, sobretudo, quando as pessoas começaram a levantar a hipótese
de mudar a sociedade, mudar tudo o que estava bem. E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos negativos. Ora, o primeiro é precisamente o RBI, o Rendimento Básico Incondicional. Diga lá. Não, boa gente começou a defender o RBI por causa da pandemia, começou-se a perceber que havia muita gente inútil que não precisava ter um trabalho, que podia ficar em casa, e então começou-se a falar desta questão do rendimento básico incondicional. Ou seja, dar um subsídio às pessoas só porque elas existem. Pelo amor de Deus. Ou melhor, é péssimo. Vamos já dizer isto de forma direta. É péssimo. Agora, eu só aceitaria RBI, Rendimento Básico Incondicional, se quem o receber for obrigado a ver anúncios de 10 em 10 minutos. Quem quisesse ter uma vida premium, sem anúncios, tinha de arranjar trabalho. Ponto. O trabalho dos RBIs era convencer os premium a comprar os produtos que viram nos anúncios. Mas se houvesse um RBI, quer dizer, eu também era pago só por existir. Dava-me um salário. O senhor existe, pega lá um salário. É pela sua existência. Eu podia receber o RBI e continuar a trabalhar para o doutor de graça. Não é? O doutor pagava-me exatamente o mesmo, como paga agora, em experiência, mas eu ganhava o RBI. Mas qual era o seu incentivo de um dia poder vir a ganhar um ordenado comigo? Nenhum, porque já recebia um ordenado, percebe? Pois, isso é verdade. O senhor tinha depois de sair à rua, o senhor vinha a anúncios de 10 em 10 minutos, tinha de sair à rua para convencer as pessoas a comprar esses anúncios. Então tinha de trabalhar para o doutor, recebia o RBI e ainda era comercial. Sim. Para os anúncios que eram projetados para eu ganhar o RBI. Sim, o senhor era uma espécie de vendedor da Avon de RBIs. Sim. Pode ser? Sim. Ok. Porquê é que as pessoas hoje em dia são a favor deste RBI? Eles argumentam que no futuro não vai haver emprego para toda a gente por causa da automatização do trabalho. E é verdade. Hoje em dia não há necessidade de criar mais postos de trabalho. A maior parte dos empregos podem até ser executados por robôs ou macacos. E não é só na área da indústria em que a automatização levou ao fim de centenas de postos de trabalho, não é? Estamos a falar na área das artes. As impressoras 3D, por exemplo, substituíram os escultores. A animação 3D realista caminha para substituir atores em filmes. Olha, lá está. Por exemplo, no filme do Dr. Boris Johnson, não precisava de ser o Dr. Gerard Depardieu. Podia ser a Pixar a animar um Dr. Gerard Depardieu real. Sim. Para fazer de Dr. Gerard Depardieu, fazer de Dr. Boris Johnson. E assim o Dr. Gerard Depardieu podia ficar bêbado em casa, como ficava a animação 3D a fazer o trabalho dele. Sim. Cá está. A fotografia também já tinha substituído os pintores. Sabem disto? Mais cedo ou mais tarde, os veículos vão ser pilotados por quem? Por robôs. Não é? Para que é que precisamos de camionistas? Os Segways já substituíram as pernas dos seguranças. Sabem disto? Eventualmente vão acabar por substituir os seguranças completamente. É só arranjar um Robocop que saiba andar de Segway. Não é? Sim. Quando arranjarem o robô que saiba andar de Segway, acabaram os seguranças. Sim. Porque o Robocop a andar só não era preciso, não é? Não. Tinha ser o Robocop em cima do Segway. Ok. Ora, o que acontece não se resolve com o RBI. As pessoas não podem acomodar-se ao desemprego e culpar as máquinas. Eu já falei aqui de um grande herói, o Dr. Pedro Passos Coelho. Ele disse que as pessoas têm de aproveitar esta oportunidade única que a vida lhes ofereceu, que é perderem o emprego e criarem riqueza. Vamos ser realistas, meus caros. A maior parte dos desempregados nunca vai conseguir tornar-se empreendedor. Mas se dermos um subsídio a todos só por existirem, podemos estar a matar o potencial de empreendedor que poderia surgir e que assim não surgirá. Vejam o Dr. Stephen Hawking. Lembram-se dele? Ele tornou-se num grande cientista porque aproveitou a oportunidade de passar muito tempo parado numa cadeira de rodas para pensar em física teórica. Se lhe tivessem dado um RBI, ele ficava só sentado, sem pensar. E nunca se teria tornado famoso. As pessoas já recebem suficientemente coisas de graça. Não precisam de receber um salário simplesmente por existirem. Ok? Outra ideia que surgiu horrível. Foi o que se falou por aí de achatar a curva. Não é? Façam isto à curva. Meu Deus, sempre que diziam esta expressão, ficava logo triste. Ficava deprimido, não por estar confinado, mas por falar em achatar a curva. Foi dos assuntos mais tristes que aconteceram neste confinamento. Ora, eu sou uma pessoa que gosta de gráficos. E sempre me foi ensinado que os picos é que são bons.
os picos são orientadores. Uma pessoa olha para um pico de lucro, por atividade, seja lá o que for, e pensa, eu quero escalar este pico. Eu quero ser o Dr. João Garcia deste pico. Mas quando chego ao topo do pico, quero que surja um novo pico. E tentar ultrapassá-lo. Às vezes não há mais picos, não é? Não há nada mais alto do que, pronto, os picos dos Himalaias. Mas gostamos de pensar assim. É assim que funciona o capitalismo. Às vezes estica-se demasiado o pico, não é? E o que é que acontece? Rebenta a economia. Mas lá está. É aprendizagem. O coronavírus está a fazer o seu trabalho, não é? Uhum. E a arranjar novos clientes para o seu produto, que é o Covid-19. Ele está ali a trabalhar e de repente vêm os seres humanos dizer não, vamos boicotar o trabalho do coronavírus. Não pode ser. É frustrante. Também temos de pensar do ponto de vista dele, não é? Sim, não pode ser nada disto. A ideia é saber os limites vezes sem conta. A ideia é essa. Às vezes vai-se, vem, pronto. Mas é sempre aprendizagem. Estamos sempre a aprender, apesar de alguns até serem cíclicos. Por exemplo, uma pessoa que opta por engordar, não é? Vai vendo os limites dos furinhos do seu cinto. Aumentando de furinho em furinho, à medida que vai aumentar de peso, até que percebe uma coisa muito simples. Já não precisa de cinto. Pode passar a poupar em cintos. Pode até passar a poupar em calças de ganga. E trocar isso por faltas, por calças de fato-treino. Não é? O seu crescimento assim parece ilimitado. O mesmo é a economia. Uma pessoa estica, passa de furinho em furinho, mas depois apercebe-se que não precisa de cinto. E o cinto aqui nesta analogia normalmente são as regulações do Estado. E o que é que acontece? Não tendo limites, pode poupar nos custos e aumentar exponencialmente o seu pico. É claro que eu não estou a comparar a economia a uma doença nojenta que é a obesidade. Mas quando vemos que se calhar fomos longe demais, colocamos uma banda gástrica na economia e nas pessoas, que é normalmente uma injeção de capital pelo Estado. Até nos lembrarmos do sabor, aquele sabor, sabe? Mas às vezes as pessoas até sentem isso mesmo, na pontinha da boca, que é sabe-me a Mercado Livre. E aí não há banda gástrica que resista. O céu volta a ser o limite e queremos caminhar para o próximo pico. E depois o que é que se faz? Coloca-se outra banda gástrica. O capitalismo é isto. Crescimento desenfreado, maravilhoso, até haver a necessidade temporária e por questões de saúde de colocar uma banda gástrica. Ok? Portanto, pedirem-nos para achatar uma curva é matar a nossa natureza. O nosso instinto mais animal. Até porque a ideia de achatar a curva era para garantir, por exemplo, que o SNS tinha condições e não colapsava face a um eventual aumento exponencial de casos de Covid-19. Isto é passar um atestado de incompetência ao SNS. É dizer, o senhor não vai conseguir trabalhar. E provavelmente não consegue porque é do Estado. É público. Uhum. Mas é dizer, é a mesma coisa que dizer, não é? Não vamos... Pronto, estávamos na analogia das pessoas que são obesas. É a mesma coisa. O senhor entra no McDonald's, estão a produzir mais Big Macs, mas aquele senhor já está cheio de Big Macs. Não temos de achatar a curva de produção de Big Macs. Não, claro. Em vez de dizer ao SNS, ok, vamos achatar a curva para não ter de trabalhar tanto, não é dizer, olha, vamos lançar este desafio. Se não conseguir, acabamos consigo. E podia ter sido uma excelente oportunidade de privatizar o SNS. Chegar ao fim, ok, o SNS não conseguiu dar a resposta, vamos reformulá-lo. Mas para isso temos de levar à fasquia e deixar o pico subir o máximo possível. Obviamente. O que é que devia ter acontecido? Qual era a solução aqui? Devia ter sido criado um pico. E caso corresse mal, que o caso, segundo os especialistas, se calhar ia mesmo correr mal, mas não interessa. Corria mal e o que é que se fazia a seguir? Analisava-se, culpava-se o Estado e fazia-se tudo novamente. É assim que se promove a inovação. Se funciona com o capitalismo, também deve funcionar com os serviços de saúde. Ok? Vamos lá. Outra das coisas que surgiu nesta pandemia. Teletrabalho. Não é? Vamos sair agora das coisas negativas. Ora, o teletrabalho tem sido uma boa surpresa, não é? Provou-se que cerca de 52% dos trabalhos existentes podem ser executados remotamente. Isto tem muitos aspectos positivos, mas precisamos de limar aqui algumas arestas, ok? Em primeiro lugar, então vamos lá, aspectos positivos. Em primeiro lugar, um pequeno vírus. Vejam isto. Isto aqui até me traz uma lágrima ao olho. Um pequeno vírus
fez mais em poucos meses do que a esquerda em toda a sua existência. Conseguiu enviar pessoas para casa a fingir que trabalham e colocar pessoas sérias a discutir a possibilidade de distribuir dinheiro sem trabalhar. O vírus é mais competente do que a CGTP. Isto deixa-me com um sorriso na boca. Em segundo lugar, estamos a falar de um vírus que parece liberal, não é? Forçou o isolamento das pessoas e as pessoas vão perceber que estão muito melhor sozinhas do que em coletividades, em ajuntamentos coletivos. A máxima da esquerda, o povo unido jamais será vencido, perdeu completamente o sentido. Hoje em dia, o que é que se devia dizer? O povo unido com o vírus será completamente vencido. É assim que devia ser. Concorda? Sim, o povo tem a estar separado. Só separado é que pode eventualmente vencer e eventualmente ter alguma coisa. Isolado. Chega a começar um bocado para lá. Isso, está a ver? Isolado. Assim. Em terceiro lugar, quem tem como profissão fazer manifestações também tem os dias contados. É claro que pode tentar fazer manifestações por Skype ou Zoom, pronto, com todos a gritar ao mesmo tempo, mas a partir de sua casa, cada um isolado, a partir da sua janelinha de Skype, não é? Mas não tem o mesmo efeito. Como é que se acaba com uma manifestação via Skype ou Zoom? Não é necessário gás lacrimogéneo ou canhões de água. Minimiza-se a janela e calou-se o sindicalista. Em mute. Pumba. Em quarto lugar, o que é que acontece com o teletrabalho? Deixa de haver distinção entre tempo de trabalho e tempo de lazer. Porque as pessoas vão estar sempre no seu local de trabalho, mesmo que estejam a ver Netflix, não é? Ou até estão a comer um pudim, sei lá. O desafio das empresas é garantirem que as pessoas passam a olhar as suas casas menos como as suas casas e mais como o seu local de trabalho. É claro que aqui temos de limar algumas arestas. Como é que sabemos que as pessoas estão a ser produtivas? As empresas têm de saber gerir o teletrabalho dos seus colaboradores. Por exemplo, uma forma, lá está, estivemos a falar de robôs há pouco, uma forma é enviar um robô gestor para a casa deles, não é? Para a casa dos colaboradores que estão em casa e deixá-las desconfortáveis durante o teletrabalho. Eles estão ali numa espécie de Segway, assim, com um iPad, com a cara do chefe sempre a gritar e a perguntar, então, esse relatório está pronto? Como é que é? Artista? Acha que isso está bem feito? Acho que sim. É tipo daqueles robôs Zumba que aspiram, Sim. mas que em vez de aspirar é para chatear e para motivar. Sim. Isto é ótimo. É essencial para a produtividade. Outra forma de aumentar a produtividade para as empresas que, pronto, não têm assim tantas possibilidades é, por exemplo, utilizarem uma coleira que dê choques elétricos aos seus colaboradores. Quando eles percebem que as pessoas estão demasiado relaxadas, como é que fazem isto? É uma questão de, sei lá, mede-se os sinais vitais da pessoa e se vir que ela está assim demasiado descontraída é porque não está a produzir como deve ser. Aí, leva um choque, começa logo ali a teclar no computador, mesmo a preencher o relatório e as células de Excel. Isto é muito importante. O Dr. Pavlov, lá está, ensinou-nos coisas muito boas acerca de produtividade. E vai chegar uma altura em que as pessoas nem sequer vão precisar do choque para as lembrar que estão demasiado descontraídas. Têm só aquela memória muscular de levar um choque e então, quando se sentem descontraídas, elas próprias dão um choque a si próprias para começarem a produzir. Ora, isto é para o trabalho. Mas vejam que um chefe também pode ajudar na vida familiar. Por exemplo, um homem. Uma coisa é um homem tem uma esposa em casa e ela diz, não sei o quê, não preenche as minhas necessidades, não me satisfaz na cama, mas o homem, agora também não me dá jeito porque tenho de ir para o escritório e acabar um relatório. Agora não tem desculpa porque está em casa. Ora, quando uma esposa acusa o seu marido de não lhe dar prazer, não é? O chefe pode ajudar neste procedimento. E como? Vamos imaginar que é um senhor que normalmente na cópula aguenta o normal, na prática do coito, segundo a ciência, acho que são cerca de 11 segundos, 10, 9, 7, entre 7 a 11 segundos. E este senhor, assim que sinta que está para terminar, grita bem alto, chefe! E o chefe aciona a coleira e o choque atrasa o processo, não é? Porque o choque, não sei se sabem, faz as gónadas virem quase até ao abdômen, quase até ao diafragma, não sei se sabem, um choque elétrico. E então isto atrasa o processo. Depois, quando ele percebe que está a aguentar muito tempo e quando ele percebe que a sua esposa está satisfeita, ele diz, também é chefe. E o chefe desloga-se, não é? Da coleira e ele, pronto,
termina o seu procedimento. É assim que nasce o espírito de equipa nas empresas. E motiva, não é? Porque faz o colaborador dar o litro na empresa, quando o próprio chefe ajudou o colaborador a dar, pronto, O amor, o litro também. sim, porque Não queria ter chegado a esta analogia. o colaborador que está apaixonado e que tem uma relação estável e saudável com a sua esposa, e que tem uma esposa que não o chateia, também vai produzir mais. Logo é do interesse do chefe ter também esse efeito afrodisíaco sobre os seus colaboradores, obviamente. Não é? Sim, sim. Não há nada mais sexy do que sucesso. Certo? Sim. E só o facto da esposa estar na cama com o seu marido, que é um colaborador, não é um subalterno, mas saber que no Bluetooth está o chefe, alguém com sucesso, a esposa fica logo ela também mais predisposta. E o próprio chefe pode dizer, está a ver, foi competente com a sua esposa, deu prazer à sua esposa através do sexo, agora deu prazer a mim através da Excel. E cá está. E as coisas acabam por se misturar. É teletrabalho, é trabalho em casa, a casa passa a ser o escritório, passa a ser tudo uma família. O colaborador, a esposa, os filhos, o chefe, todos ali no mesmo local de trabalho barra habitação. Sim, sim. E há muita gente que tem, normalmente quando está na cama, invoca figuras religiosas, não é? Oh, meu Deus, oh, Doutor Jesus. Neste momento temos de laicizar um bocadinho a cama. E como? Começar a gritar, oh CEO, oh chefe, não é? Portanto, pode ser também uma forma. Vamos entrar na última parte. E é a parte em que vamos falar de robôs. Os robôs podem salvar os humanos se os humanos estiverem dispostos a desistir. Muito simples. Então é assim. Neste momento, eu li esta notícia há 3 dias no Financial Times, existe uma empresa, a Salesforce, que criou o AI Economist, que é uma robô desta empresa, então, da Salesforce, e este robô está pronta para nos guiar para um futuro pós-pandémico. Estamos a falar de uma robô que consegue colocar milhões de cenários futuristas acerca de políticas de taxamento, focando-se no trade-off de produtividade e igualdade. Lá está, é uma robô bebê. Está ainda numa fase de questões mais simples, não é? Ainda não sabe, qualquer CEO com experiência sabia responder facilmente qual é que é a prioridade do mercado. Mas lá está, vejam a fotografia da equipe. Vejam esta fotografia. Estão a ver? São pessoas de barba, de t-shirt, não é? Assim, mesmo de startup. E nota-se que falta aqui um homem de fato para colocar novas premissas nesta robô, assim, de meia-idade, grisalho, para colocar senso a esta robô. Se calhar podia até contratar esta robô como sua secretária para ser o seu mentor, fazia-lhe uma massagem nos ombros e tudo mais, para depois lhe meter os verdadeiros vetores para criar cenários económicos de futuro. Mas é uma luz. Outra hipótese que esta robô criou, e que poderá criar, a AI Economist, é que quer explorar o que fazer com as alterações climáticas. E eu acho bem que seja uma robô a fazer isto. Decidir acerca do futuro da Terra. Não é? São eles que vão conquistar o planeta, não é? E não têm ligação emocional. Sim. Há muitas pessoas que olham para a Terra e dizem, ai que bonito. Um robô olha para a Terra e diz... Não dizer que as crianças são o futuro, não, os robôs são o futuro. Não é? Se vimos o Matrix e o Exterminador Implacável, eles vão ganhar. E o planeta é deles. Logo temos de desenvolver na discussão no futuro planeta deles. É. E então, só uma robô que não tem ligação emocional é que nos poderá dizer se é financeiramente viável salvar o planeta. É verdade que houve muita gente que ficou muito contente por ver cidades, mares e rios com poluição reduzida. Ai, tão lindo, imagens. Ui, golfinhos em Veneza, que era mentira. Mas essas coisas todas, não é? Ai, estou a ver o fundo. Pelo amor de Deus. E provavelmente a solução é esta, para as alterações climáticas. Ora vejam, ou há pessoas a usufruir ao vivo das maravilhas do mundo ainda poluídas, ou há maravilhas sem poluição, mas também sem pessoas. E a questão é esta. Será que continua a ser uma maravilha se não houver ninguém que possa testemunhar essa maravilha? Pois é. Outra das razões que me levou a pensar em robôs é que esta pandemia obrigou-nos a valorizar profissões que sempre em sociedade concordámos que eram acessórias. Enfermeiros e caixas de supermercado. Nós queremos viver num mundo que nos obriga a ir para as varandas, bater palmas a profissões que são, não é? São secundárias,
ou queremos voltar à normalidade? Esta normalidade passa muito por colocarmos licenciados em Humanidades e Sociologia em caixas de supermercados. Para quê? Para eles caírem na real e perceberem que falharam na vida. Ou temos de criar condições, isto é normalidade, temos de criar condições precárias a enfermeiros para os obrigarmos a emigrar. E porquê? Só porque não tiveram média suficiente para entrar em medicina e poderem fazer um regime de internato na CUF. Certo? Esta é a normalidade. Ok? Eu quero voltar a esta normalidade. É claro que vai haver uma nova pandemia. E essa normalidade nós não podemos voltar a recuperar. É por isso que temos de automatizar estas profissões. Assim ninguém vai bater palmas ao braço automatizado que está a colocar ventiladores na UCI do Santa Maria. Certo? Este é o futuro. Aliás, neste momento, penso assim, se houvesse um inquérito, eu acredito que as pessoas prefeririam muito mais serem atendidas por um robô do que estarem cara a cara com pessoas. Os robôs não têm Covid-19, os outros são pessoas mesmo, alguns têm. E além disso, os robôs nunca nos vão acusar de assédio sexual. Em princípio. Em princípio, não. Em princípio, não. Em princípio. A não ser que, por exemplo, naquelas máquinas do McDonald's, para fazer os pedidos, a pessoa utilize e na parte do troco, utilize aquela parte que é para pôr moedas. Pode acontecer. O robô aí tem razão para acusar, para fazer um mito, não é? Está a ver um robô mupi a acusá-lo de assédio sexual? Eu já vi tudo. Isto hoje em dia também uma pessoa já não pode fazer nada, não é? É. Ok. Por exemplo, o Dr. Jeff Bezos, da Amazon. Gosta dele? Um excelente ser humano. É, Acima de empresário é ser humano, sim. é tão boa pessoa. Merece todos os 1.000 milhões que tem. É tão boa pessoa que só ainda não substituiu os seus funcionários por robôs porque está a experimentar para ver se os seus funcionários se conseguem comportar como robôs. Não é? Mas o Dr. Jeff Bezos, lá está, tem limites. Ele é só humano. E os seus funcionários continuam a insistir naquela coisa de serem pessoas a sério. E pedem para ir à casa de banho e terem direitos e essas coisas. Provavelmente o Dr. Jeff Bezos, muito contra a sua vontade, vai ter mesmo de substituir os seus funcionários e contratar robôs. Mas até para bem dos seus funcionários. Porque pense nisto. Coloque-se no lugar do Dr. Jeff Bezos. Imagine que ele não quer ter funcionários que transmitam Covid-19 através dos seus pacotes. Para embalar pacotes e enviam também Covid-19. E depois esses funcionários iam ser acusados de homicídio involuntário quando podiam ter resolvido o problema a irem à casa de banho. Mas que não podem ir, percebe? E no fundo, ele só quer é retirar esses problemas de consciência aos seus funcionários porque os robôs não têm problemas de consciência. Se ele substituir todos os colaboradores dele por robôs, ele não vai ter ninguém a quem ensinar o mindset samurai, não é? É, isso também é verdade. Sim. Isso também é verdade. Mas lá está, fica ele. Fica ele só com o seu mindset samurai. E este, se calhar, é o caminho mais humano que temos a seguir. Optar por robôs. Para bem das pessoas. Uma empresa tem de continuar a funcionar independentemente da espécie que tem lá dentro, não é? Da espécie de funcionários. Cabe ao CEO salvaguardar os seus ex-funcionários humanos de serem bombas víricas, ambulantes e colocar essa pressão nos robôs. Eles aguentam essa pressão. É claro que substituir pessoas por robôs acarreta algumas consequências, alguns riscos. Sabe disso, não é? Não havendo trabalhos para pessoas, acabam por ficar em casa, sem rendimento e ficam mais suscetíveis a ouvirem ideias de esquerda. Não. Um problema de cada vez. Se a bolha arrebentar, lá está. O cotovelo invisível, depois vai passar a ser outra vez a mão invisível, há de autorregular-se. Portanto, uma coisa é certa. Sempre que há pandemias, e estou a terminar, seja de esquerda, governos de esquerda, ou pandemias, o caminho é o mesmo. Se não, vejam este fluxograma que eu fiz para vocês e para terminar. E coloque agora a frase inspiradora que eu deixei para todos assimilarem. Há tempo para perguntas ainda? Não sei como é que
Estagiário do estagiário. Temos questões? Excelentíssimo ilustre doutor. Muito boa tarde, excelentíssimo ilustre doutor. Gostaria de saber qual é a sua opinião em relação à iniciativa da CGTP no 1º de maio. Eu gostei muito da iniciativa da CGTP no 1º de maio. Tudo o que coloque em perigo, ou tudo o que coloque em perigo sindicalistas, eu gosto. E se houver uma maior probabilidade de acabar com o sindicalismo de forma natural, que é eles juntarem-se nesta altura de pandemia, eu achei extremamente positivo. Eu confesso que fiquei emocionado. Foi a primeira vez que eu gostei de ver uma manifestação do 1º de maio. Sim, até porque o facto de eles terem saído e terem dado esse exemplo para as pessoas todas, deu-nos mais legitimidade a nós, podemos exigir a reabertura da economia. Lá está. E continuar a produzir riqueza. Portanto, foi bom. Eles normalmente manifestam-se para não terem de trabalhar e usam 1 de maio para não trabalhar, e neste caso usaram 1 de maio para passar a mensagem: ok, está tudo bem, podemos continuar a trabalhar. Isso mesmo. Doutor, o que deveria um homem de sucesso como o senhor fazer caso Portugal fosse controlado por esquerdalhos e revolucionários depois da pandemia? A única coisa que tem a fazer aí é esperar. E é fácil. Porque sempre que há revolucionários esquerdalhos, em princípio há uma implosão do país. Mas eles já controlam o país. Eles já controlam. Controlam o cronismo em Portugal, os jornais são todos de esquerda, não há um único de direita a poder defender os nossos ideais. Neste caso, o que aconteceria era o que aconteceu, mais ou menos, quando o Dr. Pedro Passos Coelho depois assumiu o governo. Ele esperou. Teve aquela honestidade e aquela, quase eu diria, elevação de conseguir ver o país a desmoronar-se. Esperou e disse: pronto, vou pedir ajuda aos meus amigos. Não, mas caso isto se torne muito grave e que haja uma revolução de esquerda mundial, que aproveitem esta oportunidade para um break mundial, o que pode acontecer é todos os empreendedores e homens de sucesso como o doutor fazerem como o Dr. John Galt, no livro Atlas Shrugged, da Dr. Ayn Rand, e criarem o seu próprio país só para empreendedores. Que é um país complicado, não é? Quem é que depois vai... Não é quem é que manda em quem dentro desse país, são todos empreendedores. A única coisa que depois é que podemos fazer é arranjar um Dr. Mel Gibson para fazer um Mad Max para ir recrutar colaboradores para trabalhar para a extração de matérias-primas, trabalhar em fábrica. Sim, e pôr-lhes colares de choques, não é? Porque num cenário pós-apocalíptico desses não há dinheiro, deixa de haver moeda, porque a esquerda vai destruir tudo. Como é óbvio. Então temos de arranjar maneira de escravizar as pessoas, mas de uma forma que elas não se sintam escravizadas e que se sintam envolvidas, claro. Doutor, será que o capitalismo... Joana Pereira pergunta: será o capitalismo que restaura a confiança ou a confiança a restaurar o capitalismo? Isso é a galinha e o ovo. Mas eu acredito que é o capitalismo a restaurar a confiança. Claro, aliás, antes de haver capitalismo, não havia confiança, não é? As pessoas eram todas inseguras, todas, não sei o que é que vou fazer, não sei o que. A partir do momento em que o ser humano inventou a transação financeira, as pessoas começaram a dizer: pronto, para ter dinheiro tenho de ser confiante. E tenho de fazer um mindset samurai, tenho de ser produtivo. Portanto, foi o capitalismo que criou a confiança. Sim, eu dei este exemplo aqui, não é? Antes as pessoas não deixavam estranhos entrar em casa, a partir do momento em que o capitalismo disse: e se a pessoa lhe pagar para entrar em sua casa? Aceitou-se. Claro, criou a confiança. Isso é extremamente positivo. Vasco Calisto: doutor, se tivesse que escolher uma pessoa para levar para uma ilha deserta, quem escolheria? Uma vida deserta, é como está escrito, mas... Uma ilha, não é? Sim, uma ilha deserta, quem escolheria? Dr. Cavaco Silva, Dr. PPC, Dr. Pedro Passos Coelho, ou o seu estagiário? Eu levaria o Dr. Cavaco Silva. Levaria. Porquê? É mais fácil fazer uma jangada com o Dr. Cavaco Silva do que com os outros dois. É mais sequinho. É mais seco. Percebe? E depois é mais fácil de... Por exemplo... Mas o doutor ia ser o estagiário dessa relação. Não ia ser o estagiário, porque eu ia matar o doutor. Qualquer uma destas pessoas, eu para sobreviver, eu ia sempre sair de uma ilha deserta porque eu sou empreendedor, não é? E tenho aquele espírito mesmo de alfa.
E então, como é óbvio, derrotaria estas 3 pessoas. De matar qualquer um deles. Sim. E então, é preferível matar-me a mim, então, do que matar 2 pessoas que não, mas o senhor tem muita carne. Aqui a ideia era como é que eu ia dissecar, percebe? Porque convém dissecar pessoas. E então, ia dissecar o Dr. Cavaco Silva, e em termos, o Dr. Cavaco Silva é muito alto. Sim. Eu conseguia esticar as pernas para remar, percebe? Pegava no fémur do Dr. Cavaco Silva e punha-me dentro do torso dele e ia ali mesmo a navegar. O doutor fala com a experiência de quem já esteve envolvido na construção de jangadas a partir de cadáveres. Não sei o que é que fazem nesses encontros da Goldman Sachs, do team building, pegam em plebeus. Olha, agora tem aqui um plebeu que construiu uma jangada. É isso? Homem, uma pessoa tem de se preparar para todos os cenários. Ok. Ok? Eu estou sempre preparado para todos os cenários. Ia fazer uma jangada com o Dr. Cavaco Silva, sem dúvida. Ok. Se calhar até enfiava as minhas pernas na perna dele. Sim. Doutora Joana Pereira pergunta, não estará a solução no Matt Groening, o autor dos Simpsons? A solução de quê? Para quê? A solução para tudo. A solução para tudo? Não, se quer o doutor Matt... já percebi. A questão dele já ter previsto os Simpsons como prevêem tudo. Sim, ok. Deve ser essa a pergunta, sim, não é? Sim, Ou seja, temos de fazer ainda hermenêutica de perguntas da doutora Joana Pereira. É isso? Ok. Sim, podemos dissecar o Dr. Matt Groening, não é? Não, a ideia está previsto lá alguma pandemia? Nos Simpsons? Deixa-me pensar. Não sei se a fábrica do Dr. Mr. Burns... Sim, também há 50 temporadas, é normal que já tenham conseguido prever tudo, não é? Sim. Portanto, o Dr. Nostradamus também escreveu milhares de quadras que é possível reinterpretar e dizer que prevê eventualmente acontecimentos. Olha, então a doutora Joana Pereira deu-me uma excelente ideia, que é, vou colocar o meu estagiário a ver todas as temporadas dos Simpsons, a analisar, para ver quais os cenários que não aconteceram, vou retirar todos os que já aconteceram, para eu próprio me tornar visionário através dos ensinamentos do Dr. Matt Groening. Sim. Vasco Calisto pergunta, será esta a altura certa para arranjar um patrocinador para o país Portugal por forma a recuperar a economia? Esta é a altura ideal. Eu não digo que é uma altura ideal. Para mim, todas as alturas são ideais para vender o nome Portugal. Sim, mas a partir do momento em que Portugal é um país que está tão bem cotado internacionalmente como um país que soube lidar bem com a pandemia, tem um bom valor de mercado. Aliás, na altura em que o ministro, o Dr. Álvaro, não é? Só o ministro Dr. Álvaro. O ministro Álvaro. Sim. Em que ele conseguiu criar a marca Pastéis de Nata, não é? Conseguiu exportar pastéis de nata para o mundo inteiro. Estava na altura também deles terem levado... Ouçam, já que vão comprar pastéis de nata, não querem também adquirir Portugal? Sim, o nome Portugal? Temos o nome. Temos um país com o nome que não ganhamos nada, com o facto de um país se chamar Portugal. Sim. É a altura de aproveitar esse nome e a visibilidade que tivemos quando ganhámos o euro, quando lidámos com a pandemia, quando fomos dos países que estiveram em crise, porque eventos negativos também temos sempre para promover a marca. Sim. Portanto, sim, é uma boa altura. Se calhar as marcas não têm assim tanto dinheiro para investir agora, mas se calhar marcas de álcool têm. Sim, ou marcas de álcool, ou marcas de empresas de videoconferências e coisas do género. De látex, luvas de látex. Imagina Portugal chamar-se Látex de Portugal. Sim. Quem é que não gostaria de vir a Portugal? Se calhar muito mais do que a Holanda. Claro, até os próprios turistas diziam, ok, um país chamado Detox, o álcool etílico Portugal, marca branca do continente. Portugal, álcool etílico, marca branca do continente. Sim, ou qualquer coisa que inspirasse confiança em Portugal. Chamar-se Neoblanco Portugal. Os turistas iam, ok, ali não apanha doença. Algum dia um país chamado Neoblanco não vai estar todo desinfetado. Seria bom para atrair todos os espectros, ou seja, um país desinfetado e depois é um país que aposta em esbranquiçar o país. Portanto, também para ser um... Aí podíamos ter o pessoal do politicamente correto. Depois, a dizer, é o país mais branco do mundo. Sim, pois. Não. Tínhamos os do Norte da Europa a dizer, não, calma, nós somos nós já somos, temos orgulho nisso, não é? Sim. Ok. Doutora Inês Pereira, a evolução do capitalismo em Portugal passa pela venda do Cristiano Ronaldo aos espanhóis?
A venda como? Vender para recuperar. Imagino, vender os nossos ativos, os nossos grandes ativos. Eu trocava o Dr. Cristiano Ronaldo por Olivença. Trocava? Trocava. Pois. Ele, a partir de agora, deixa de ser português, não é? Rasgava-se o cartão de cidadão, o Dr. Cristiano Ronaldo. O rei de Espanha ia lá com uma espada e tornava-o cavaleiro espanhol. Ok, a vossa, o Dr. Cristiano Ronaldo, passem para cá, Olivença. Podia ser. Olivença e o Dr. Júlio Iglesias. O Dr. Júlio Iglesias também passava para cá. Era? Sim. Mas podíamos só alugar o doutor, ou seja, porque é assim, está mais do que visto que o futuro é a economia partilhada e não a aquisição de coisas. Eu acho que podíamos adquirir o Dr. Júlio Iglesias, mas por um prazo de 5 anos só. Time sharing. Não é? Sim, o uma Dr. coisa Júlio assim. Iglesias de janeiro, Fazer uma julho é subscrição. espanhol. Sim, fazer uma subscrição do Dr. Júlio Iglesias. Sim. E o Dr. Ronaldo a mesma coisa, não é? Podia ser. Sim, fazerem subscrições do Dr. Ronaldo. Ou então o Ronaldo em time sharing com vários países, não é? Podia ser. Que é a Guiné-Conakry comprava o Dr. Ronaldo na próxima semana. Sim. Ele durante essa semana era guineense, Conakry, como é, não sei. Podia ser. Ou o país Angola, não é? Pagava-nos o Dr. Ronaldo em barris de petróleo. Sim. Podia ser. Sim. Pode. O Dr. Vasco Lois pergunta: caro doutor, se tivesse a oportunidade de viajar ao passado, quem gostaria de conhecer? Eu gostaria de me conhecer a mim, em pequenino. E perceber quando é que começou. Sabe, que eu às vezes sinto-me um bocado atarantado. Isso é perigoso, doutor. Porquê? Já viu o paradoxo que podia criar? Não criava paradoxo nenhum. O doutor viajava para o passado para se conhecer a si próprio no passado, em pequenino. Sim. E o doutor pequenino ia olhar para o doutor grande e via: que feito extraordinário que eu consegui. Sim. Vou ser espetacular. E depois não se esforçava. E podia tornar-se, criar um cenário alternativo em que o doutor não era o doutor e era um falhado qualquer que se acomodou ao sucesso que ele achava que ia ter. Só queria fazer um estudo, percebe? Disso. Só perceber quando é que começou o brilhantismo. Ou conhecer, deixa-me ver, se calhar dar um salto ao passado. Mas se calhar o doutor devia conhecer-se a si próprio. Sim. Fazia o estudo que tinha a fazer, inspirava-se em criança, mas no final batia em si próprio também para não ficar demasiado confiante em relação ao que podia ser. Podia dar-lhe normalmente, umas palmadas. Quando se faz esta pergunta de viajar ao passado, há muita gente que responde que queria matar o bebê Dr. Hitler, não é? Neste caso, pronto, eu vou cometer uma inconfidência, mas nós costumávamos fazer muito isto quando tínhamos o governo com o CDS, e muita gente dizia que queria voltar ao passado para matar o bebê Dr. Sócrates, não é? Porque genocídio da economia portuguesa. Aí está uma famosa discussão, que é: o doutor ia matar o bebê do engenheiro Sócrates, porque é que não adotava o bebê engenheiro Sócrates e o ensinava a canalizar as suas competências de animal político para o bem? Mas isso implicava eu viver depois no passado, muito tempo, onde eu não era conhecido no passado. Ok. Percebe? E é mais fácil chegar lá, fazer o serviço e está feito. Pronto. Mas também gostava de conhecer, lá está, para quebrar também todas aquelas coisas de infâmia que existe, gostava de ver o ato de concepção do Dr. Jesus. Também gostava de ver isso. Para ver como é que... Acho que devia estar no Pornhub isso, para as pessoas também, não é? Para não se criar aquelas ideias. Também. Mas eu gostava de estar no momento de concepção do Dr. Jesus. Eu, se tivesse que viajar ao passado e conhecer alguém do passado, gostava de conhecer o Dr. Cristiano Ronaldo há 3 dias. É? Sim. Porquê? Para ver a diferença de há 3 dias para hoje. Ok. Está bem. Dr. André Baixinho, excelentíssimo Dr. JCD, para quando um verdadeiro contrato de trabalho sem termo para o estagiário? E agora pôs-me com problemas. Não sei, vamos ver. Vamos ver como é que regressamos agora à normalidade. Os estagiários têm layoff. Eu que pedi para esta pergunta ser colocada. Sim, é uma pergunta baixinha. É uma falta de respeito um colaborador, estagiário, tentar reivindicar direitos. Mesmo que tenha direitos, é uma falta de respeito. Pois, e portanto falaremos em breve disso, como o estagiário neste momento está em layoff. Eu não lhe admito que tente zelar pelos meus interesses, percebe? Está a ver? Muito bem. Porque se alguém que zela pelos meus interesses é o doutor, e se ele decide não me pagar, ou decide só pagar-me através de experiência, eu tenho de aceitar, porque sei que ele tem os meus interesses em consideração, como qualquer entidade patronal tem. Excelente resposta. Qual é a pergunta?
Doutor, para quando uma anexação? Acho que já não é necessário, não é? Pois, Está mais que... eu acho que falava-se de uma anexação do CDS quando o CDS tinha valor de mercado. Não é? Sim, no fundo era como, sei lá, agora alguém dizer, nós precisamos estrategicamente das berlengas. Ou da Blockbuster. Sim. A Netflix vai comprar a Blockbuster. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido isso. O CDS perdeu a atualidade. Sim. Hoje em dia temos a Iniciativa Liberal, temos o Chega, sim, que representam os dois tipos de eleitores principais do CDS, que são liberais económicos e conservadores de costumes. Ok. E não sei se há uma última questão para terminarmos. Esta foi a última. E, portanto, muito obrigado a todos os que estiveram desse lado. E boa queima das fitas online. Sim, não é? É. Se são estudantes universitários, é pena, mas é o que é. Espero que tenham gostado. Até breve.